Feliz Sábado. Happy Sabbath. Feliz sábado. This is my favorite message in the series. Esta é a minha mensagem preferida na série. And I thank you for your prayers for my voice. E eu agradeço as vossas orações pela minha voz. I remember when Moses, the Lord had told him to go back and talk to Pharaoh. Eu lembro-me de quando o Senhor disse a Moisés para voltar e falar com o faraó. And Moses said, I cannot speak. E Moisés disse, eu não posso falar. It wasn't that he wasn't able to, it was because it had been 40 years since he had used the Egyptian language. Não foi porque ele não fosse capaz de falar, mas já faziam 40 anos desde que ele tinha usado a língua egípcia. And our God said something to him and to us. E o nosso Deus disse-lhe algo a ele e a nós. Did I not make your tongue? Não fui eu que fiz a tua língua? Can I not give you the words? Não te posso eu dar as palavras? God is faithful. O Senhor é fiel. Open with me to Romans chapter 8. Abram as vossas Bíblias comigo em Romanos capítulo 8. And I want to encourage everyone, E eu quero encorajar a todos, if at all possible, be here today for all three messages. se vos for possível de todos, estejam presentes hoje aqui nas 3 mensagens que vamos ter. This message is the most important of every other one we have shared. Esta mensagem é mais importante do que qualquer outra mensagem que nós partilhamos durante a semana. And after we do the first half this morning, you will understand why. E depois de terminarmos esta primeira metade desta manhã, vocês vão perceber o porquê de eu dizer isso. Romans chapter 8, verse 16. Romanos 8, versículo 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the sons and daughters of God. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. I've read that verse 100 times. Eu li este versículo centenas de vezes. What does it mean? O que é que isso significa? What does it mean? O que é que isso significa? It means we are sons of God. But how do we know? Mas como é que nós sabemos? Because the Spirit is the proof. Not only the Spirit in us, but Jesus said, the words I speak unto you, they are spirit and life. Não apenas o Espírito em nós, mas Jesus disse, as palavras que eu vos digo, elas são Espírito e são vida. God's word in 1 John says, now, today, are you and I the children of God. A palavra de Deus diz em 1 de João que agora, hoje, são vocês e eu, somos nós filhos de Deus. Now look at verse 17. Agora, reparem no versículo 17. And if we are children, then we are heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. What is Jesus waiting to inherit? O que é que Jesus está à espera de herdar? Each one of us, my heart. We're the only thing that is not His yet. Nós somos a única coisa que ainda não é dele. We do belong to Him because He created us and redeemed us, Ellen White says. Nós pertencemos-lhe porque nós fomos criados por ele e fomos redimidos por ele. Ellen White diz. Whether we know it or not, we belong to Him. Quer nós saibamos ou não, nós pertencemos-lhe. But He only wants to take us by the hand as His bride. Mas ele quer tomar-nos pela mão como sua esposa.
if we will go willingly. Se nós formos voluntariamente. It says we are joint heirs with Christ. É dito que nós somos co-herdeiros com Cristo. That means everything that has been given to him is now yours today. Isso significa que tudo o que lhe foi dado é vosso hoje. We ask for the Holy Spirit and then we doubt that we're going to get it. Nós pedimos pelo Espírito Santo e depois duvidamos que o vamos receber. Do you know what the Apostle James says? Sabem o que é que o apóstolo Tiago diz? Let not him think he will receive anything if he doubts. Que aquele que duvida não pense que irá receber alguma coisa. Jesus received the Holy Spirit in its fullness. Jesus recebeu o Espírito Santo na sua plenitude. And John chapter 1 says, E João capítulo 1 diz: of his fullness we have received. João capítulo 1 diz que da sua plenitude nós temos recebido. Verse 19. Versículo 19. Remember this and write this down. Mark it in your Bible. Lembrem-se deste texto, sublinhem, marquem-no na vossa Bíblia. It says the earnest expectation of all creation is waiting for the manifestation of the sons and daughters begotten by God. Que diz, porque a ardente expectação de toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Can I ask you a question? Is that the direct translation or is that the interpretation of what I said? I translated what you said because here it says that the expectation of the creature, but I said all creation. Yeah. Okay. The word creature in the original is creation. A palavra que nós temos aqui no versículo 19 como criatura no original é criação, toda a criação. The entire universe is watching to see what Christ can do in our lives. Todo o universo está na expectativa a ver aquilo que Cristo pode fazer nas nossas vidas. Ellen White says that Christ is doing experiments. He is working. He's saying, there's no way he can be saved. The world looked at me and they said, he's left his wife. He committed adultery. He abandoned his children. Sister White says, right? A irmã White diz que Cristo está a fazer experimentos connosco. O mundo olha e diz que é impossível que se possa realizar um milagre, a salvação em nós. O mundo olhava para mim e dizia que eu era um caso perdido. He's cursing and swearing. He's bitter. He's watching terrible movies. Ele usa linguagem profana, vê filmes terríveis. He hates God. Ele odeia Deus. Don't worry about him. He'll never change. Não se preocupem com ele nunca vai mudar. And Christ was searching for that one sheep that's missing. E Cristo estava à procura desta única ovelha que estava perdida. And he saw me and he saw you. E ele viu-me a mim e vê a cada um de vós. If it was me and I was one of the angels, Se fosse comigo e eu fosse um dos anjos, and we woke up on Sabbath morning, e nós acordássemos sábado de manhã, and we were all gathered there to find out what our assignment was for the day. e nós nos encontrássemos ali para saber qual era a nossa tarefa para o dia, And one of the angels leans over to the other and he says, e um dos anjos encosta-se assim ao outro e diz: I hope I don't have to go to help Eric Wilson again. eu espero não ter que ir outra vez ajudar o Eric Wilson. Every time I go down there, it's just a waste of time. He keeps falling and slipping up. Sempre que eu vou lá abaixo é uma perca de tempo. Ele continua a cair, a desviar-se. I can't believe Jesus keeps going after him. He's run away 4 times this week. Eu não consigo acreditar que Jesus continua atrás dele. Ele já fugiu esta semana 4 vezes. That's not what the angels say. Não é isso que os anjos dizem.
Christ pulls out the folder of all of us that are lost sheep. Cristo toma a pasta de todos nós que somos ovelhas perdidas. And he says, Eric Wilson, who wants to take his case today? E ele diz, Eric Wilson, quem é que quer aceitar tomar o caso dele hoje? And that's your name on that folder as well. E ali está também o vosso nome naquela pasta. And then Christ looks at the angels and he says, I know it looks hopeless. E depois Cristo olha para os anjos e diz, eu sei que ele parece um caso perdido. And the angels shout and they say, with God nothing is impossible. E os anjos clamam em voz alta, com Deus nada é impossível. And billions of angels shout, hallelujah. E milhões de anjos gritam aleluia. Amen. Amém. And they say, I'll go. E eles dizem, I'll go. eu vou. They come to rescue us and we are not worthy. Eles vêm para nos resgatar e nós não somos merecedores disso. And Christ tells them, he whispers to them and he says, E Cristo diz aos anjos, sussurra aos anjos, I will complete the good work in them. eu vou terminar a boa obra que eu comecei neles. Whisper my promises in their ears. Sussurrem as minhas promessas nos seus ouvidos. Lead them to open my word today. Levem-nos a abrir a minha palavra hoje. Inspire them to speak out loud what I have promised them. E inspirem-nos a falar em voz alta aquilo que eu lhes prometi. I will not fail. Eu não irei falhar. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, though mountains of impossibility appear before us, ainda que montanhas de impossibilidades apareçam diante de nós, though we have loved ones that seem like there's no way they will ever give their hearts to Thee, ainda que tenhamos amados que parece que nunca irão entregar os seus corações a Ti, Father, we choose today. Senhor, nós escolhemos hoje, Lord Jesus Christ, we choose today Senhor Jesus Cristo, nós escolhemos hoje to look not to the power of human flesh, não olhar para o poder da carne humana, but to look to Thee. mas olhar para Ti. We know You will not fail us. Nós sabemos que Tu não nos irás falhar. Give us Your voice, Lord Jesus Christ, of praise and thanksgiving. Dá-nos a Tua voz, Senhor Jesus Cristo, de louvor, de gratidão. We thank You in Jesus' name. Nós Amen. agradecemos-Te no nome de Jesus. Amém. The mystery of God unveiled. O mistério de Deus revelado. Romans chapter 16 and Colossians 1. Romanos 16 e Colossenses 1. Now unto him that is of power to strengthen and establish you, according to the glad tidings I have preached, even the preaching of Jesus Christ. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, According to the revealing of the mystery which was kept secret since the world began, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, even that mystery which hath been hidden from ages and generations, but is now made manifest to his saints. o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. What is that a picture of? Esta imagem é uma imagem do quê? It's a rip. Something A ripped. tear? A rip? In what? Uma fenda, um rasgo no quê? Help me. Ajudem-me. In a rock? In the temple?
In the veil. no véu do templo. The veil. O véu. In the Old Testament, the temple and the sanctuary that Moses designed. No Velho Testamento, o templo o santuário que Moisés desenhou, que planeou, Once you went through the outer court and the inner court, uma vez passando o pátio e entrando no santuário, how many rooms were there in the actual sanctuary? no santuário quantos compartimentos existiam? 2. We're not going to do this today. I want to hear you. Nós How não many rooms? Nós não vamos repetir isto de novo. Eu quero ouvir-vos em voz alta. Quantos compartimentos? 2. You need to be sure. Amen. Vocês precisam de ter a certeza. Amém. 2. 2. The first room and the second room were different sizes. O primeiro compartimento e o segundo compartimento tinham tamanhos diferentes. What was the difference between their sizes? What was the ratio or proportion? Qual era a diferença nos seus tamanhos, a nível de proporção? One had 3 furnitures and the other one only had 1. Okay. Yes. Sim. Now, what about the sizes of the rooms? What was the difference there? E os tamanhos dos compartimentos, qual era a diferença? The double of it. Yes. The holy place was twice as big as the most holy. Certo, portanto, o lugar santo era 2 vezes maior que o lugar santíssimo. And many of the records that we have E muitos dos registros que nós temos indicate that there was steps that went up to the most holy. indicam que haviam degraus a subir para o compartimento do lugar santíssimo. And what separated the holy from the most holy? E o que é que separava o lugar santo do lugar santíssimo? The veil. Amen. Amém. In the Old Testament, when you read about the holy place, No Velho Testamento, quando vocês leem sobre o lugar santo, God uses another word for that part of the tent. Deus usa uma outra palavra para aquele compartimento dentro da tenda da congregação. He actually calls it the tent of the congregation. Ele na realidade chama de tenda da congregação. The most holy place was most holy O lugar santíssimo era santíssimo, because that's where the presence of God sat upon the throne. porque era aí que a presença de Deus se sentava no trono. What was it that separated between the congregation and God's throne? O que era que separava a congregação e o trono de Deus? The veil. O véu. If I sinned yesterday Se eu tivesse pecado ontem and all night the Lord was convicting me, my heart, e durante toda a noite o Senhor estivesse a convencer-me, a apelar ao meu coração, I would take a lamb the next morning na manhã seguinte eu tomava uma ovelha, um cordeiro, and I would go to the priest and I would tell him, I fell again. e eu ia perante o sacerdote e eu dizia-lhe, eu caí de novo. And he would say, have you asked the Lord to forgive you? E ele dizia, já pediste ao Senhor para te perdoar? And I would say, with tears in my, yes, I have asked him. I don't want to do this anymore. E eu dizia-lhe sim, com lágrimas nos meus olhos, eu não quero fazer isto, continuar. But I brought the lamb, Mas eu trouxe o cordeiro, just like God told me to. assim como Deus me disse para fazer. And the priest would say, okay, this is what we must do. E o sacerdote dizia, ok, então é isto que nós vamos fazer. And he would give me the knife, Ele dava-me a faca and I would cut the lamb's throat.
e eu cortava a garganta do cordeiro, and he would hold a bowl to gather the blood. e ele segurava uma bacia para colher o sangue. And he would say, "Wait here in the inner court or outer court." E ele dizia, espera aqui no pátio. And he would go into the holy place. E ele entrava no lugar santo, And when he walked into the holy, not most holy, e quando ele entrava no lugar santo, não no lugar santíssimo, when he would walk into the holy, he would have to take that blood and sprinkle it in different places based on what my sin was. e ele pegava no sangue e tinha que aspergir o sangue em diferentes pontos do lugar santo, dependendo do pecado que eu tinha cometido. And last, he would take the blood and he would see the veil, and God was on the other side. He would sprinkle it before the veil and on the veil. E depois disso, ele ia então até ao véu, a presença de Deus estava do outro lado do véu, e ele aspergia sangue nas bordas do véu e pelo véu. The life is in the blood. A vida está no sangue. Amen? Amém? My sins were now on the Lamb and in its blood. Os meus pecados estavam agora sobre o cordeiro e no seu sangue. And that blood was sprinkled before and on that veil. E este sangue era aspergido perante e sobre o véu. Hebrews chapter 10, verse 18 through 20 Hebreus 10, 18 a 20 says that veil was the flesh of the Lord Jesus Christ. diz que aquele véu era o corpo do Senhor Jesus Cristo. God is holy and His glory would have destroyed me. Deus é santo e a sua glória ter-me-ia destruído. And Jesus said, "I am your great high priest. I will bear your sins." E Jesus disse, eu sou o teu sumo sacerdote, eu tomarei os teus pecados. I am the Lamb of God. I will bear your sins. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu tomarei os teus pecados. 4,000 years and Jesus hung on a cross. 4.000 anos e Jesus crucificado numa cruz. And when He cried out, "It is finished," E quando ele clamou, está terminado, in the Greek it says, "Debt is paid in full." está consumado. No grego está escrito, a dívida foi paga por completo. What happened to the veil? O que é que aconteceu ao véu? It was teared apart. I can't hear you. Não vos consigo ouvir. It was teared apart. Are you sure? Vocês têm a certeza? See. Our hope of eternal life rests upon that moment 2,000 years ago. A nossa esperança de vida eterna está assente sobre aquele momento há 2.000 anos atrás. Now I want to show you something beautiful. Agora eu quero mostrar-vos algo bonito. We had someone over here that said the holy place was twice as big as the most holy. Nós tivemos alguém aqui deste lado que disse que o lugar santo era 2 vezes maior que o lugar santíssimo. How long ago was the veil torn down? Há quanto tempo atrás foi o véu rasgado ao meio? 2,000 years. Amen. Amém. How long was it from when the world began till Christ hung on the cross? Quanto tempo se passou desde que o nosso mundo começou até que Cristo esteve crucificado na cruz? Around 4,000 years. 4 e 2. Amen. Amém. And the veil came down. E o véu foi rasgado. That's why Hebrews chapter 4 says, "You and I can now go boldly to the throne of grace." É por isso que Hebreus capítulo 4 diz que nós agora nos podemos apresentar com ousadia perante o trono da graça. By time we finish tonight and I show you what Sister White says about what happened on Calvary,
you will never read the Bible again the same. Pela altura em que nós terminarmos a mensagem hoje à noite e eu vos mostrar o que a irmã White tem a dizer, you will never be the same, you said? You will never read the Bible the same. Vocês nunca lerão as vossas Bíblias da mesma maneira. You will see these are glad tidings. Vocês verão que aqui estão boas novas. The world is a theater. O mundo é um teatro. The actors are its inhabitants, and they are preparing to act their part in the last great drama. Os atores, os seus habitantes, que se estão preparando para fazer a sua parte no último grande drama. Transgression has almost reached its limit, and confusion fills the world. A transgressão quase alcançou os seus limites, a confusão enche o mundo. Listen to what she says. Ouçam aquilo que ela diz. A great terror is soon to come upon human beings. The end is very near. E breve cairá grande terror sobre os seres humanos. O fim está muito perto. We who know the truth, Nós que conhecemos a verdade, the unfailing verity of God's promises and His Word, a infalível veracidade das suas promessas e da sua palavra, should be preparing for what is soon to break upon this world as an overwhelming surprise. devemos estar nos preparando para o que em breve há de desencadear-se sobre o mundo como uma esmagadora surpresa. When Jesus was here in Matthew 24, Quando Jesus esteve por aqui em Mateus 24, He went out and departed from the temple, and His disciples came to Him to show Him the buildings of the temple. e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. I want you to read about this weekend, Eu quero que leiam sobre este evento este fim de semana. in Desire of Ages, page 160 and 161. No livro O Desejado de Todas as Nações, página 160 e página 161. Jesus' disciples were so excited about wood and stone. Os discípulos de Jesus estavam tão entusiasmados quanto a pedra, madeira. Jesus said, Jesus disse: See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. God designed that the temple at Jerusalem was to be a witness, a continual witness to the high destiny of every person. Let me just make a correction. Para aqueles que tomaram nota, não é a Desejar Todas as Nações 160 e 161, isso é no inglês, mas no português será na página 103. In Portuguese is different paging. O Senhor tinha em vista que o Templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a todas as pessoas. They looked at the temple and at the sanctuary as if the building itself was salvation. Eles olhavam para o templo, para o santuário, como se o edifício em si fosse a salvação, fosse a sua salvação. But Ellen White says that building and that sanctuary were to be a picture of you and I. Mas Ellen White diz que aquele edifício, o santuário, deveria ser uma ilustração quanto a cada um de nós. But the Jews did not understand the significance of the building they regarded with so much pride. They did not yield themselves as holy temples for the divine Spirit to dwell within. Os judeus, no entanto, não haviam compreendido a significação do edifício de que tanto se orgulhavam. Não se entregavam como templos santos para o Divino Espírito. That glorious building with its walls of glistening gold, reflecting in rainbow hues the curtains which were inwrought, woven, with angels going up and angels coming down, thousands of them. Aquela construção gloriosa com as suas paredes de ouro luzente, refletindo em matizes do arco-íris as cortinas bordadas, entrelaçadas,
de querubins e milhares deles. The fragrance of ever-burning incense pervaded all. The priests were robed in spotless white. Does the Bible not say that we are a kingdom of priests and a holy nation? A fragrância do incenso sempre a queimar, a invadir tudo. Os sacerdotes vestidos de branco imaculado. Não diz a Bíblia que nós somos sacerdócio real? God wants you and I clothed in spotless white. Deus quer-nos vestidos de um branco puro. That is the righteousness of Christ. Isso é a justiça de Cristo. And many people, many Christians, even many Seventh-day Adventists, E muitas pessoas, muitos cristãos, até muitos adventistas do sétimo dia, they are waiting for Christ to come to give them that robe. eles estão à espera que Cristo volte para lhe dar esse manto. Do you remember the parable of the man, the king, that was having a marriage supper? Vocês lembram-se de um rei, da parábola deste rei que estava a ter umas bodas? And he wanted everyone in the town and the city to come. E ele queria que toda a gente na cidade viesse. So he sent them an invitation. Então ele enviou-lhes um convite. And with that invitation was a package with a pure white robe in the package. E com esse convite ia uma encomenda, digamos assim, de um manto branco. The king was unbelievably wealthy. O rei era inimaginavelmente rico. And he wanted to honor his son in this marriage ceremony. E ele queria honrar o seu filho nesta cerimónia de casamento. And he knew that no one in the town could afford the kind of clothes that he wanted to be worn. E ele sabia que ninguém na cidade podia suportar o custo da roupa que ele queria que fosse vestida na cerimónia. So he bought the clothes for you and I. Então ele comprou as vestes para vocês, para mim. Ellen White says the robe of Christ's righteousness, not one thread is woven by the human agent. A irmã White diz que o manto de justiça de Cristo não foi tecido nem um bocadinho por seres humanos. And one man showed up at the wedding and he showed his invitation to the guard at the door. E um homem chegou então a esta cerimónia e entregou o seu convite ao porteiro. Everyone else that was in there had pure white. Todos os que já lá estavam dentro estavam vestidos com este manto de branco imaculado. This man had an invitation, but he had different garments on. Este homem, ele tinha o convite, mas ele tinha um manto diferente, tinha roupa diferente. And the angel at the door said, "Wait here a moment. Let me go get the master." E E o anjo à porta disse: "Espera só um pouco, deixa-me ir chamar o Senhor." And a few moments later, the bridegroom came out. E alguns momentos depois, o noivo veio. And he looked and he said, "Do you have your invitation?" E ele olhou e disse: "Tens o teu convite?" The man said, "Yes, I got it yesterday." E o homem disse: "Sim, eu recebi ontem." And he said, "Did you not get the clothes that I sent to you?" E ele disse: "Não recebeste as roupas que eu te enviei?" He said, "I thought my clothes, these are clean. I like this one better." E ele disse: "Estas roupas estão limpas, eu gosto mais destas." And Jesus was sad. E Jesus estava triste. In all of these, God desired his purpose. God desired his people to read his purpose for the human soul. It was that same purpose long afterward set forth by the Apostle Paul when he said, "Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God already dwells in you?" Em tudo isto, Deus desejava que o seu povo lesse o seu propósito para com a alma humana. Era o mesmo propósito muito mais tarde apresentado pelo apóstolo Paulo quando disse: "Não sabeis vós que já sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus já habita em vós?" And as Jesus sat upon the Mount of Olives,
The disciples came to him privately after the multitude had left. E estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em privado, depois da multidão ter partido. And they were remembering what Jesus had just said about not one stone would be left upon another. E eles estavam a refletir naquilo que Jesus tinha dito há momentos antes sobre não ficar pedra sobre pedra. And they said, "When shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world?" E eles perguntaram quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. And Jesus answered. E Jesus respondeu. And I want you to see yourself, your family, and our world in this picture. E eu quero que se possam ver a vocês, a vossa família, nesta imagem, nesta ilustração. Jesus said, "Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, or I am a Christian, and they shall deceive many." Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu sou cristão, e enganarão a muitos. You shall hear of wars and rumors of wars, but see that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. For many false prophets shall arise, and shall deceive many, and because iniquity shall abound, the love of many will wax cold. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquity abounding is talking about abominations will be everywhere. A iniquidade multiplicar-se refere-se a abominações por todo o lado. You can go to the mall today. Vocês podem ir ao centro comercial hoje. You can turn the television on after the sun goes down. Vocês podem ligar a televisão depois do pôr do sol. You can turn the radio on and they are singing about things that is so wicked. Ou ligar o rádio e vocês vão ouvir cantar coisas tão malignas, tão malignas. And we've gotten used to it. Mas nós habituámos-nos a isso. I want to ask you a question. Eu quero fazer-vos uma pergunta. Would it be right? Seria correto, justo, if I came to your house and your wife was there and you were not, and she was still wearing lingerie, undergarments? like for sleeping or like or intimate clothes? Bra, but use tack. Ok. Seria correto eu ir à vossa casa, a vossa esposa estar presente, vocês não estarem presentes e ela estar de roupa interior? Would that be right? Isso seria correto? What if it was your daughter? E se fosse a vossa filha? Would it be okay for the postman, the mailman, to come and see your daughter while she is in her undergarments? Seria correto se fosse o carteiro a ir à vossa casa e se deparasse com a vossa filha de roupa interior? But we'll go to the beach and we're wearing less than undergarments. Mas nós vamos para a praia a vestir muitas vezes menos do que roupa interior. What's the difference? Qual é a diferença? See? Sim? There's no difference. Não há diferença. A different color? Uma cor diferente? We call it something. Oh, it's a bathing suit. It's okay if we call it a bathing suit. Nós damos-lhe outro nome. Não, é um fato de banho. Se for um fato de banho não há problema. But if we call it undergarments, then it's not okay. Mas se chamarmos roupa interior, já não está certo. And Satan laughs. E Satanás ri-se. Jesus said, "This gospel of the kingdom shall be proclaimed in all the world
for a witness unto all nations, and then shall the end come. Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. The gospel of the kingdom is the glad tidings that Christ reigns in our hearts. O evangelho do reino são as boas novas que that Christ reigns in our hearts. Reign. São as boas novas de que Cristo reina nos nossos corações. We don't live like the world. Nós não vivemos como o mundo. We don't eat like the world. Nós não comemos como o mundo. Not because we're trying to prove something, Não porque nós estamos a tentar provar alguma coisa, but because we're preparing to live in heaven. mas porque nos estamos a preparar para viver no céu. We want to dress and eat and live as close as we can to the way it is at home. Nós queremos vestir-nos, viver, comer da maneira mais idêntica àquilo que é feito, praticado no céu, em casa, no nosso futuro lar. The Bible says in Galatians chapter 3, A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, and the scripture, foreseeing that God would justify the ungodly through faith. ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, Proclaimed before the gospel to Abraham, saying, in thee shall all nations of the earth be blessed. anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. And remember what that word justified means. E lembrem-se do que é que esta palavra justificar significa. In the Greek, it means declared and rendered just, innocent, clean, pure, holy, righteous, and perfect. No grego, significa declarado, considerado, inocente, limpo, puro, santo, justo e perfeito. Justified does not mean just forgiven. Justificado não significa apenas perdoado. It means innocent. Significa inocente, ser inocente. It means God looks at you and you never did wrong. Significa que Deus olha para vocês e vocês nunca fizeram nada de errado. If you have lived a life of immorality, Se viveram uma vida de imoralidade, or if you are a woman and a young woman and you have lost your purity, ou se és uma jovem rapariga e tu perdeste a tua your purity, you said? purity, virginity, purity. E perdeste a tua pureza, a tua virgindade. God says the only way for me to fix this is to speak a new you. Deus diz, a única maneira que eu tenho de resolver isto é falar e assim criar uma nova criatura em ti. He says, if any man or woman be in Christ Jesus, Ele diz que se algum homem ou mulher está em Cristo Jesus, you are a new creation. vocês são uma nova criação. Then he says something that is so wonderful. Depois ele diz algo que é tão maravilhoso. He says, old things are passed away. Behold, all things are become new. Ele diz, eis que todas as coisas são passadas e tudo se faz novo. Tell me what the word passed away. What is that in Portuguese? Passed It's away. Galatians 2. Dead. Galatians, no, I don't remember. Dead. So when you bury somebody, they've passed away. Oh, okay. Yeah, we can. What is the word For that, in Portuguese? It's falecer. Falsed? Falsed. Falsed? Passed away? Or if it's easier, morrer. Morrer. Maybe the other Morrer. one. Yeah. You know what I mean. Vocês percebem o que eu quero dizer? In English, passed away means they're dead. Em inglês, falecer significa que a pessoa está morta. When my wife and I first got married, we were so excited about sharing the truths we were learning in God's Word. Quando eu e a minha esposa nos casámos pela primeira vez, nós estávamos tão entusiasmados com o partilhar a palavra de Deus.
So we had our list of Bible studies that we needed to share with the world. Então nós tínhamos a nossa lista de estudos bíblicos que nós precisávamos e queríamos partilhar com o mundo. Sabbath and eating right and tithing. O sábado, a alimentação, o dízimo. That list, you probably have one. Aquela lista, vocês provavelmente conhecem ou têm uma semelhante. So we would meet people Então nós conhecíamos pessoas and we would say, okay, which one do we need to start with? e nós dizíamos, ok, devemos começar com qual delas? One of those on the list was the state of the dead. Uma delas na lista era o estado do homem na morte. And sometimes you share that study and they cannot see it. E algumas vezes vocês partilham esse estudo e as pessoas simplesmente não conseguem ver, não conseguem compreender. You understand? Vocês percebem? Our Baptist brothers and sisters or Methodist or Catholic, they look and they go, no, this is not right. Os nossos irmãos batistas, metodistas, católicos olham e dizem, não, não é assim. But we say, it has to be. This is what the Bible says. Mas nós dizemos, não, tem que ser, isto é o que a Bíblia diz. Ellen White says that we need to share every truth of Scripture in Jesus. Ellen White diz que nós precisamos... Every bit of scripture. Every truth. Ok. Ellen White diz que nós precisamos de partilhar todas as verdades da Escritura em Jesus. So what we have found is this. Então, o que nós descobrimos foi isto. If I go to somebody that is struggling in sin, Se eu vou ter com alguém que está a lutar com o pecado, they don't care about what happens when I die. They're worried about today. How do I get free today? eles não estão preocupados com o que é que acontece quando morremos, eles estão preocupados com o hoje, como é que eu me liberto hoje. And I can open my Bible and I can say, today, if you're willing to believe what Jesus has said. E eu posso abrir a minha palavra e dizer-lhes, hoje, se tu acreditares naquilo que Jesus disse, You are a new creature in Christ Jesus. tu és uma nova criatura em Cristo Jesus. Old things are dead As velhas coisas são passadas, because you were crucified with Him. porque vocês foram crucificados com Ele. Oh yeah, and by the way, E já agora, did you know the Bible says the dead know not anything? sabias que a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma? So that means if your old man or old woman is trying to come back up out of the grave Então- with thoughts, Isso significa que se o teu velho homem, a tua velha mulher está a tentar sair do sepulcro com velhos pensamentos, your Bible says that even their thoughts have perished. a tua Bíblia diz que até os seus pensamentos pereceram. All of a sudden, they are excited about understanding the state of the dead De repente eles ficam entusiasmados em compreender o estado do homem na morte, because it's talking about them, not somebody else. porque está a ser aplicado a eles, não a qualquer outra pessoa. And that changes everything. E isso muda completamente, muda tudo. Galatians 3 goes on and tells us Gálatas 3 continua e diz-nos that the blessing of Abraham, those words which God spoke over him, para que a bênção de Abraão, as palavras que Deus falou a Abraão, might come on the Gentiles through faith in Jesus Christ. chegasse pela fé aos gentios por meio de Cristo. The word come on literally means to regenerate and bring into new life. The word come on, as this might come on. Yeah, might come on. It means to regenerate, bring to new life. A palavra aqui que nós temos como chegasse, ela significa literalmente ser regenerado, ser trazido de novo a uma nova vida. That we might receive the promise of the Holy Spirit through faith alone. A fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé apenas. When you therefore shall see the abomination which causes desolation, spoken of by Daniel the prophet, Quando depois virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, when you see these abominations, this wickedness abiding
in the holy place, quando vocês virem estas abominações, estas abominações no lugar santo, whoso readeth, let him understand. quem lê, entenda. Then let them which be in Judea flee to the mountains, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Ellen White says, right before the great time of trouble, Ellen White diz que precisamente antes do grande tempo de angústia, God is going to pour out His Spirit as never before. Deus irá derramar o seu Espírito como nunca antes. The reason why is because evil spirits have filled the wicked and unbelieving. A razão para tal é porque espíritos malignos terão permeado, terão enchido os ímpios. Satan has possessed his army. Satanás Satanás tem possuído o seu exército. And Christ says, I will fill my people. E Cristo diz, eu irei permear, encher o meu povo. Let no man deceive you by any means, for that day will not come except there come an apostasy first, and that man of sin be revealed as the son of destruction. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God and that is worshipped, so that he, as if he were God, is sitting in the temple of God, showing himself that he reigns. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? But now you know him that is withholding back, so that he may be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. And there followed another angel saying, Babylon has fallen, she has fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Seguiu-se outro anjo dizendo, caiu Babilônia, a grande cidade, porque deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. When you look up the word fornication, it means immorality or an illicit union with pagan deities. Quando vocês vão investigar esta palavra prostituição, significa imoralidade, união ilícita com entidades e deuses pagãos. After these things, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a loud cry, saying, Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo, Babylon the great is fallen. She has become the habitation of devils and the stronghold of every unclean spirit and the cage of every unclean and hate-filled bird. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demónios e guarida de todo o espírito imundo e guarida de toda a ave imunda e detestável. When Jesus was filled with the Holy Spirit at his baptism, what form did God send his Spirit in? Quando Jesus foi permeado, estava cheio do Espírito Santo no seu batismo. What form, what shape did, when he was baptized, what shape did God send his Spirit in? Em que forma enviou Deus o seu Espírito?
as a dove. A bird. Pássaro. Babylon is also being filled, but with unclean birds like vultures and crows. Também Babilônia está permeada de aves, mas aves imundas como abutres, corvos. History is repeating, with the Bible open before them and professing to reverence its teachings. Many of our religious leaders of our time are destroying faith in the Bible as the word of deity. A história está a repetir-se. Tendo a Bíblia aberta diante de si e professando respeitar-lhe os ensinos, muitos dos guias religiosos do nosso tempo estão a destruir a fé nela como palavra de Deus. This is why infidelity, unfaithfulness, and iniquity are so widespread. É por isso que a infidelidade, a impiedade, a iniquidade está tão espalhada pelo nosso mundo. Hath God really said? Foi assim que Deus disse? When Satan has undermined faith in the Bible, he directs men to other sources for light and power, and thus he insinuates himself. Depois de minar a fé na Bíblia, Satanás encaminha os homens a outras fontes em busca de luz e poder. Those who turn from the teaching of God's Word and His Holy Spirit are inviting the control of demons. Assim se insinua ele. Os que se desviam dos claros ensinos da Escritura e do poder convincente do Espírito Santo de Deus estão convidando o domínio dos demónios. Criticism and speculation, which is taught in the media and in our universities everywhere. A crítica e as especulações que são ensinadas nos mídia e nas universities, you said? Everywhere. E nas universidades por todo o lado. Concerning the scriptures have opened the way for spiritualism and theosophy to gain a foothold even in the professed churches of Jesus Christ. A crítica e as especulações concernentes às Escrituras têm aberto o caminho ao espiritismo e à teosofia, essas formas modernas do antigo paganismo, para conseguir firmar-se mesmo nas professas igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Now I want to show you just a couple of quotes before we break for lunch. Agora eu quero mostrar-vos apenas algumas citações antes de nós terminarmos para o almoço. Do you have just a couple of more minutes? Vocês têm mais alguns minutos? Are you sure? Têm a certeza? This is Professor Marcus Borg. Este é o professor Marcus Borg. He is a teacher of religion at Oregon State University in America. Ele é um professor de religião na Universidade Estatal nos Estados Unidos de Oregon. He is one of the promoters of the emergent church and spiritual formation. Ele é um dos promotores do movimento da Igreja Emergente e da formação espiritual. Listen to what he says. Ouçam aquilo que ele diz. Enlightenment is an archetypical religious metaphor, and it belongs to a mystical way of being religious. A iluminação, como uma metáfora religiosa arquetípica, pertence a um modo místico de ser religioso. Outside of the Jewish and Christian traditions, the best known enlightenment experience is the Buddha's mystical experience. Fora das tradições judaica e cristã, a experiência de iluminação mais conhecida é a experiência mística de Buda. We sit in Seventh-day Adventist and Protestant churches and we think, I have never heard some of the sermons being preached like are being preached today. Nós, Seventh-day Adventist churches and other Protestant. Nós sentamos-nos em igrejas adventistas e até em outras igrejas protestantes e nós pensamos, eu nunca ouvi pregações serem pregadas da maneira como são hoje. We don't understand where these changes are coming from. Nós não percebemos de onde é que estas mudanças estão a vir. But even in our own theological seminaries, mas mesmo nos nossos próprios seminários teológicos, Satan has crept in. Satanás entrou subtilmente. And through the teachings of men like this,
E através dos ensinos de homens como este, he has influenced almost an entire generation of pastors. ele influenciou quase uma geração inteira de pastores. Professor Borg goes on and says, O professor Borg continua e diz: so it is in John. assim está em João. Enlightenment is a metaphor for salvation. A iluminação é uma metáfora central para a salvação. To be enlightened is to be born from above and of the Spirit. In other words, to be born again. Ser iluminado é nascer de cima e do Espírito. Em outras palavras, ser nascido de novo. But he says the Buddha was having the same type of experience that we are supposed to have. Mas ele disse que Buda estava a ter o mesmo tipo de experiência que é suposto nós termos. This is a lie from Satan. Esta é uma mentira de Satanás. Another Christian author that is a teacher in the emerging church Outro autor cristão que é também professor no movimento da Igreja Emergente, Shane Claiborne. Shane Claiborne, He says, if you tell me I have to be born again to enter the kingdom of God, se me disserem que eu tenho que nascer de novo para entrar no reino de Deus, I can tell you that you need to go and sell everything you have and give it to the poor, because Jesus said that one too. eu posso dizer que têm que vender tudo o que têm e dar aos pobres, porque Jesus disse isso a alguém também. He is mocking the word of the Son of Almighty God. Ele está a fazer pouco, a gozar com a palavra do Filho unigênito de Deus. Jesus said, I don't care how good your works are. If you are not born again, you will never see the kingdom of God. Jesus disse, eu não me importo quão boas sejam as tuas obras. Se tu não nasceres de novo, tu não podes ver o reino de Deus. Now listen to what Shane Claiborne says next. Agora, ouçam aquilo que Shane Claiborne disse de seguida. He says, but I guess that's why God invented highlighters, so we can highlight the parts we like and ignore the rest. Mas eu acho que é por isso que Deus inventou os marcadores de sublinhar, para que possamos destacar as partes que gostamos e ignorar o resto. America, one of our most renowned presidents, Nos Estados Unidos, dos nossos mais famosos presidentes, Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, he did the same thing. ele fez a mesma coisa. He wrote a whole new Bible called the Jefferson Bible. Ele escreveu uma nova Bíblia chamada a Bíblia de Jefferson. He took out the virgin birth of our Savior Ele retirou o nascimento virgem do nosso Salvador, and virginal, almost every miracle that Jesus did. e quase todos os milagres que Jesus fez. Tony Campolo, another emergent church and spiritual formation leader. Tony Campolo, outro, Emergent church and spiritual formation leader. alguém que também faz parte do movimento da Igreja Emergente e líder no movimento de formação espiritual. He said, I learned about this way of having a born again experience from reading the Catholic mystics, especially the spiritual exercises of Ignatius Loyola. Ele disse, eu aprendi sobre esta maneira de ter uma experiência de nascer de novo, lendo místicos católicos, especialmente os exercícios espirituais de Ignácio de Loyola. Ignatius Loyola is the founder of the Jesuits. O Ignácio de Loyola foi o fundador dos jesuítas. He studied Buddhism, Hinduism, and Taoism extensively, trying to find out how to connect to God. Ele estudou a fundo o budismo, o hinduísmo e o taoísmo para tentar compreender como unir tudo isto. Brian McLaren, Brian McLaren, another leader in the emergent church. outro líder no movimento da Igreja Emergente, He wrote a book called A New Kind of Christianity. ele escreveu livro chamado Outro Tipo de Cristianismo. Listen to what he said. Novo tipo de cristianismo. Ouçam aquilo que ele disse. When Jesus promises life of the ages, a far better translation of the Greek, I believe, than eternal life.
Quando Jesus promete a vida das eras, uma tradução muito melhor do grego, creio eu, do que vida eterna. Listen to what he says. Ouçam aquilo que ele está a dizer. Jesus is not promising us life after death or life in heaven forever instead of an eternal hell. Jesus não está a prometer vida após a morte ou vida no céu eterno em vez do inferno eterno. Being born of God and born again or born from above would in this light mean being born into this new creation. Ser nascido de Deus e nascer de novo ou nascer de cima significaria nessa luz nascer nesta nova criação. He is teaching that we're not going to live forever, that this is life here. Ele está a ensinar que nós não vamos viver para sempre. A vida é assim como nós a conhecemos aqui. And that's exactly what the dragon and the pope are also teaching. E é isso também que o dragão e o papa estão a ensinar. A worldly kingdom for 1,000 years. Um reino terrestre por 1000 anos. I hope that you'll be able to come and see the next part, because the next part is so powerful and inspiring. Eu espero que possam vir para a próxima parte, porque a próxima parte é muito poderosa e inspiradora. Because not only will we show what the dragon and Satan is striving to do, Porque não só iremos ver aquilo que o dragão, Satanás, está a procurar fazer, but most importantly, we're going to show what our mighty God has promised he will do. mas mais importante, nós vamos ver o que o nosso poderoso Deus prometeu fazer. Let us pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai nos céus, we ask for the fullness of your blessing in Christ Jesus. nós suplicamos-te a plenitude da tua bênção em Cristo Jesus. For you have promised that all of the promises of God in him are yea and they are amen. Pois tu nos prometeste que todas as tuas promessas em Cristo são sim e amém. Father, we claim your promise for Senhor, every individual and family represented here today. Senhor, nós clamamos a tua promessa para todo o indivíduo e toda a família presente aqui. Bring us back soon in Jesus' name. Traz-nos de novo até ti em breve. Amen. Amém.